Bem-vindos ao Escala Global. Hoje, dia de Escala Global Discute. E nós vamos falar um pouco de Mikhail Gorbachev, do seu legado e também de todo o histórico, né, por trás dessa carreira intensa que ele teve durante os anos de União Soviética. E nós vamos procurar trazer aqui para vocês um pouco do contexto, né, que levou até as decisões que ele precisou tomar, que acabaram sendo tão relevantes, né, para a história ali da União Soviética. Então, nós vamos comentar um pouco sobre os líderes anteriores do partido e algumas das políticas que eles adotaram ao longo dos anos e como isso acabou respingando lá no governo do Gorbachev, quando ele finalmente assumiu, né, a liderança do país e aí precisou lidar com várias questões que vinham se acumulando ao longo dos anos. Exatamente, Cris. E o Gorbachev, a gente só consegue entender o governo que ele fez na União Soviética e as ações internacionais também que ele tomou, se a gente olhar para trás e pensar nos últimos, ou nos governantes anteriores da União Soviética. A gente pode voltar para o Khrushchev, por exemplo, que é o que vai suceder o próprio Stalin, depois o próprio Brezhnev. O Khrushchev, ele sucede o Stalin e já começa uma política forte de desestalinização. Como a gente sabe, é que o Stalin era um cara que, enfim, teve muito essa coisa do culto ao líder, né? Teve uma proposta muito forte de russificação de regiões da União Soviética que não eram russas, e então isso foi visto por muitos como uma política bastante, ou uma série de políticas bastante controversas, né? Que, enfim, causaram uma série de deturpações, violências e etc. E o Khrushchev, ele vem com essa tomada chamada degelo de Khrushchev, né? Você trazer uma nova primavera, talvez, para a União Soviética. Só que depois vem o Brezhnev, e o Brezhnev ele é meio que um golpe para trás, né? Um cara um pouco mais conservador, é um cara que, né, não está muito feliz com essa ideia de necessariamente você sempre trabalhar junto com o Ocidente, criar boas relações com o Ocidente. Então tem uma coisa meio pendular aí na política soviética no século XX, né? Você vai ter dois líderes depois, que é o Andropov e o Chernenko, né? Não são tão relevantes assim, vão ficar pouco tempo. E aí vem o Gorbachev. O Gorbachev, então, ele vai ser o cara, ele vai ser o novinho, né? Ele vai chegar aí depois de todo esse histórico da União Soviética, que foi meio que governada pelo pessoal das antigas mesmo, pessoal revolucionário ou que estava envolvido na consolidação da Revolução Soviética em larga escala, né, ou dos projetos da Revolução Soviética, e ele não, ele nasceu na União Soviética, ele cresceu na União Soviética, né, ele entrou, como a gente colocou no vídeo informativo, na Juventude Soviética, né, na Komsomol, e fez boa parte da sua carreira lá, começou os contatos também por lá, e aí ele teve essa proposta bem mais voltada ao que essa nova geração de soviéticos queria para a União Soviética, né? Eu acho que é aí que está um começo interessante dele, como alguém que estava ligado à velha guarda, conheceu todos eles e transitou nos mesmos espaços, mas tinha uma mentalidade um pouco mais de uma geração nova que queria entrar nesse mundo, né, mais dos anos 80 e 90, que parecia muito mais rápido e muito mais acelerado do que a União Soviética tradicional podia fornecer para os seus habitantes. O mundo, né, que ele pegou ali quando assumiu já era muito diferente, né, daquele que os governantes anteriores tinham herdado. Então, nós tínhamos a função da guerra, né, que tinha acontecido há pouco tempo lá atrás. Então, veio Stalin, trouxe toda uma política ali de estabilização que funcionou, né, pelo menos economicamente falando, funcionou naquele primeiro momento. Mas quando o Gorbachev chegou ao governo, as coisas já não eram mais as mesmas. Então, nós tínhamos o Ocidente assim avançando muito, especialmente em termos de tecnologia e de todas as coisas que, querendo ou não, o capitalismo oferece, que são muito atraentes, né? E nós tínhamos ali a União Soviética não conseguindo acompanhar toda essa função e também as consequências, né, da própria forma como as indústrias eram organizadas e tudo mais, que ali começavam a dar sinais de que já não tinham mais a mesma efetividade que tiveram nos anos anteriores. Então, nós tínhamos um líder novo, né, dentro de uma sociedade ali que cresceu já na União Soviética, mas que via esses anseios do povo, né,
e que precisava dar uma resposta, porque nós tínhamos um país que estava, naquele momento, começando a mostrar sinais já de uma estagnação que era muito séria. Então, ele precisava agir, precisava fazer alguma coisa em relação a isso, e as atitudes que ele acabou tomando, né, são para alguns justamente a pá de cal, né, em cima de toda a função da União Soviética, e para outros, basicamente, uma tentativa de melhorar, que, devido a forças externas, acabou não dando certo. Exato. E o grande, ou o ponto principal que torna o Gorbachev bastante controverso é porque, às vezes, é difícil você entender se ele agiu da maneira estrategicamente correta, pensando na União Soviética como ator no sistema internacional. Como assim? Né? Uma coisa é você ter um país que é socialista em um mundo socialista, as coisas seriam bastante diferentes. Agora, você tem um país socialista em um mundo capitalista, e um país socialista que interage com esse mundo capitalista, inclusive comercializa pesadamente com esse mundo capitalista, é uma coisa estranha. Então, ele é socialista internamente, mas externamente ele é capitalista. Por mais que a gente ache que não, externamente, pelo menos em relação às suas relações, no que diz respeito às suas relações comerciais, a União Soviética não tinha alternativa a não ser comercializar, né? Cuidar da sua balança comercial, né? Tentar ter superávit, enfim, manter uma balança de pagamento aí favorável e tudo mais, coisas que a gente geralmente associa a países capitalistas, mas o comércio que a União Soviética fazia com o restante do mundo era capitalista também, e nisso tem toda a troca, de know-how, de conhecimento, e é nisso que muitas vezes se esbarrava perto do que você está falando. O pessoal que desenvolvia produtos de maior tecnologia, né, que era aquela pegada dos anos 70, 80, 90, ou chegando nos anos 90, pouco antes da União Soviética acabar, a aceleração da tecnologia no Ocidente, em especial na parte de informática, era muito grande. E a gente tem que deixar claro aqui que a indústria de informática na União Soviética não era ruim de maneira alguma, era uma indústria relativamente avançada, mas em algum momento ela começou a ficar para trás. E é exponencial o avanço, por exemplo, da informática. Né? Meio que PA e PG, é meio como se fosse PG, que é muito, muito grande, né? Essa progressão, e a União Soviética não conseguia acompanhar, e isso traz uma série de desvantagens para ela no cenário internacional. E aí a população, por sinal, né, em especial os mais jovens, eles começam a ficar muitas vezes ressentidos de não poderem compartilhar essas experiências de novas tecnologias, novas experiências que o restante do mundo tem, juntamente, é claro, a um ambiente que muitos viam como repressivo dentro da União Soviética também. Você não tinha liberdade de expressão como outros países tinham, né? Você não tinha possibilidade de tanto movimento interno como você tinha nos outros países também, apesar aí dos críticos falarem que, tá, você não tinha isso, mas você tinha uma malha social, você tinha seu emprego, você não moraria na rua, você teria tratamento de saúde que você precisasse. Então, assim, tem sempre esses dois lados da história, e é esse segundo lado que geralmente tem muita raiva do Gorbachev, porque eles acham que ele acelerou toda essa perda de direitos que os soviéticos e os russos mais para frente teriam com o advento do capitalismo. Mas o Gorbachev achou que, de fato, seria possível unir essas reformas, né, de abertura com a sobrevivência do socialismo. Pelo menos é o que publicamente ele defendia. É, o que ele publicamente defendia, e foi, né, aí essa tentativa que ele fez de unir as duas coisas, mas também a gente precisa considerar que, como você mencionou, existiam, né, outras forças, inclusive no vídeo a gente comenta, né, a questão do Yeltsin, que fez uma pressão bem grande ali também, né, conseguiu muito apoio popular e sugeriu, acho que não tem uma outra palavra, sugeriu que houvesse uma mudança ali dentro da formação, né, da União Soviética, de como as coisas se organizavam. Isso aí já deu ideias, né, para que, no final das contas, as coisas acabassem, né, como elas foram. Então, é de se questionar, né, de fato, se seria possível essas reformas que o Gorbachev implementou terem dado certo e manter a estabilidade do país, manter a união, né, especificamente de todas as repúblicas, mas o que a gente viu, né, acontecer depois nos anos seguintes ali na Europa
talvez essa estabilidade não fosse mais possível de ser mantida de qualquer forma, independente do que o Gorbachev fez, né? Mas não temos como ter certeza se seria possível ou não, a gente só pode especular, né? Mas, de fato, o mundo se desenvolveu de uma maneira que alguma coisa precisaria ser feita ali, né? Alguma reforma precisaria ser feita. Pode ter sido a reforma errada, mas algo precisava mudar, porque o mundo exigia, né, uma postura diferente ali da União Soviética. De fato, e é bom lembrar também que não somente dentro da União Soviética, mas ao redor, estava tendo uma série de mudanças acontecendo nos países também da Cortina de Ferro. Polônia, Hungria, Romênia, todos esses países estavam passando por momentos de bastante conturbação interna, né? Todos eles. O caso da Polônia é o mais clássico, talvez, que você vai ter o Lech Walesa com o Partido Solidariedade, que vai ser um partido, na verdade, um sindicato, né? Ele vai ser esse líder sindical. Enquanto aqui a gente tinha o Lula, que era um líder sindical anticapitalista, lá você tinha o Lech Walesa, que era um líder sindical antissoviético, né? E ele conseguia agremiar essas multidões defendendo, em tese, a bandeira era essa, né? A democracia na Polônia e que a Polônia saísse dessa sombra da União Soviética que estava sempre pronta para interferir nos assuntos internos, perdão, desses outros países. Uma coisa que não é muito falada, e é interessante a gente frisar, que havia todo um ambiente geopolítico e cultural e religioso também para empurrar a União Soviética para o canto, né, para ela ficar acuada. E a gente fala da Polônia, ela é sintomática, mas ela é também simbolicamente importante por causa do Papa João Paulo II, que era polonês, que justamente naquela época foi um dos grandes promotores da democracia na Europa Oriental, né, que era nessa promoção da democracia na Europa Oriental, da liberdade, da volta, da reconexão desses povos com as suas religiões ancestrais, principalmente o catolicismo na Polônia, que é fortíssimo, né? Se a gente acha que o catolicismo no Brasil é forte, na Polônia é 1000 vezes mais, justamente também alguns estudiosos mais detratores do João Paulo II falam isso. A ideia do João Paulo II, e por isso que ele era tão querido pelos países ocidentais, era enfraquecer o governo soviético e a influência do governo soviético na Europa Oriental através do fomento desses movimentos de autodeterminação nacional, que estavam nesses locais e estavam dentro da União Soviética também. Então tinha todo um contexto aí para a União Soviética já ir enfraquecendo naqueles idos dos anos 80, e é de se perguntar, que é o que você falou mesmo, se tinha muito para onde correr, né? Sendo que o ambiente era hostil dessa forma, internacional à União Soviética, o que fazer para a União Soviética sobreviver, se é que ela consegue sobreviver? Né? Tem tanta coisa que você tem que resolver, a questão econômica, a questão de valores, a questão, né, de liberdade de expressão, de identidade nacional daquelas repúblicas que compunham a União Soviética e dos estados ao redor da União Soviética. Então, assim, muita coisa para se pensar, que se por um lado a gente olha para trás e fala, o Gorbachev deveria ter agido com mais cautela e feito tal e tal coisa, ele estava no olho do furacão também, né? O que que você faz para reformar um país em que a população quer reforma, só que a velha guarda que está no poder não quer reforma? Como é que você lida com esses dois lados se você é o líder, né? E também a gente tem, né, não só a gente, como qualquer pessoa que faça uma análise da situação, tem a vantagem de já saber o que aconteceu depois, né? Então, essa questão aí de como as coisas se desenvolveram, a gente sabe o que aconteceu e a gente pode dizer, ó, se ele tivesse ido para esse caminho ou outro, provavelmente não teria dado diferença. Mas naquele momento, sem ter ideia do que viria, né, e com a pressão que ele recebia de todos os lados, era muito pouco provável que ele conseguisse mesmo ter uma visão assim mais clara de não, isso aqui não vai funcionar, vou tentar de uma outra forma ou não posso prosseguir com isso. Porque não tinha, né, essas informações aí que poderiam levar a uma decisão mais acertada. Exatamente. Só que não é só por isso também, né? A gente colocou aqui eventuais erros e impossibilidades do Gorbachev ver o que ele poderia ter feito. O Gorbachev, ele era também controverso pela postura dele, né, Cris, em relação a símbolos mesmo, símbolos do comunismo, do socialismo, do capitalismo, né, o que deixava o pessoal, geralmente da velha guarda soviética também, um pouco de cabelo em pé, porque ele parecia não ter muitos problemas em se alinhar, por exemplo, ou se aliar temporariamente
a líderes ocidentais como Ronald Reagan, como o próprio Helmut Kohl na Alemanha, né, que eram muitas vezes inimigos confessos do socialismo soviético. Mas não somente naquele período, né, em que você teve, querendo ou não, a assinatura do Tratado INF, que foi importante para diminuir os riscos de uma guerra nuclear. Esse essa aproximação incomodava muita gente dentro da União Soviética, mas ele foi mais longe, né? Você disse que também, a gente estava conversando aqui um pouco antes de começar o nosso papo, sobre como que o Gorbachev não tinha problema nenhum, inclusive, fazer uso aí de imagens bem capitalistas, né? Bem capitalistas mesmo, né? Tanto que a gente teve a presença dele como garoto propaganda do Pizza Hut em vários comerciais que foram super famosos nos Estados Unidos. E a gente tem também ele participando de uma campanha, foi muitos anos depois, né, da queda da União Soviética, mas igual a gente tem ele numa campanha da Louis Vuitton. Então a gente estava conversando, né, antes aí, se vocês procurarem aí na internet, vocês acham facilmente o Gorbachev olhando para o muro de Berlim, sentado assim na parte de trás do carro com uma mala do Louis Vuitton ao lado dele, assim, super representando, assim, todo um contexto histórico em uma imagem só, né? Que a gente tem essa ruptura aí, a gente tem um símbolo capitalista enorme, né? Uma marca de luxo, e a gente tem ele ali, né? Ligando esses dois mundos, e é de se pensar, né? É de se pensar. Nisso a gente até fica com alguns questionamentos se lá atrás, de repente, ele já não tinha, né, alguma tendência ali, né, mais capitalista, quem sabe? Né? É de se pensar, e assim, para uma propaganda de você estar com a bolsa da Louis Vuitton perante o Muro de Berlim, assim, mais simbólico do que isso, impossível, né? Então, todos esses acontecimentos, assim, fizeram com que ele, mesmo depois da queda da União Soviética, seguisse não sendo muito querido dentro da Rússia, né? Então, a gente menciona, inclusive, no vídeo informativo, né, Cris, que teve as eleições de 1996 na Rússia, e ele concorreu para a presidência, e a votação dele foi inexpressiva. Então, de fato, ele Ele não teve teve uma 1% popularidade, dos votos. 1% dos votos. Então, ele, de fato, é associado à queda não somente da União Soviética. A gente não pode pensar a queda da União Soviética em si é algo ruim, porque você pode falar, tá, se a situação, se viesse a Rússia, e a Rússia desse uma qualidade de vida tão boa quanto ou melhor para a sua população, ok, talvez o impacto não seria tão ruim, mas a queda da União Soviética para aquelas populações, no que pese, a gente deve criticar a União Soviética em vários aspectos, eu acho, durante o século XX, mas foi uma perda enorme de malha social, econômica, de referencial também, para uma população que do dia para a noite se viu basicamente desamparada em relação a uma série de serviços que o Estado fornecia, que elas tinham tido durante décadas. De repente, agora elas estavam desempregadas e tinham que procurar emprego. O que que é isso? Não existia isso antes. De repente, elas estavam com um câncer, boa sorte, né? Não vai ter como você se tratar. De repente, se você, enfim, né, ficava idoso, enfim, boa sorte para se cuidar, porque não vai ter, enfim, né, um esquema de previdência que de fato vai fazer com que você tenha não somente a sua renda, mas todo o atendimento médico. Então, quer dizer, aquele trauma foi muito forte para a população soviética, não só para a Rússia, para a ucraniana também, para de Belarus também, mas para a Rússia em especial, né? Assim, é muito comum, vocês podem procurar, quem estiver vendo também, ver as ruas de Moscou um ano depois do fim da União Soviética, assim, coberta de moradores de rua, né, gente que não tinha que comer, inflação que daqui a pouco ia chegar lá em cima, e muita gente associava tudo isso ao Gorbachev. Ah, foi esse cara que começou tudo isso. Que ele deveria ter feito uma série de reformas, sim, mas olha o que a reforma ou o conjunto de reformas mal pensadas que ele fez trouxe para nós, né? Então, lógico que a história é mais complexa do que isso, mas a associação que o pessoal vai fazer é justamente isso. E aí vem depois, né? Vem o Yeltsin, a gente sabe, né? Que se reelege, e daí vem o Putin, que é uma outra história que em algum momento a gente vai falar aqui no canal também. Mas tudo isso começa com essa abertura inicial do Gorbachev, que, enfim, querendo ou não, é um dos grandes símbolos do final do século XX. Sim, e aí, né, entra aquela questão que você mencionou antes da balança, né, de ter aqueles dois lados, ou a gente tem liberdade, ou a gente tem essa malha social, né, ou a gente tem isso ou aquilo. E
nunca dá para ter tudo. Só que, ao mesmo tempo, uma ruptura assim tão forte acaba sendo uma coisa que desestabiliza, né, totalmente. E a Rússia demorou muito tempo para conseguir alcançar algum nível de estabilidade mesmo depois que tudo isso aconteceu. E entra, né, aí muito a questão do Putin, que a gente em algum momento vai mencionar com certeza, mas foi ele que meio que trouxe de volta, e é por isso que a gente tem, inclusive, né, muitos especialistas que comparam ele, de certa forma, a esses líderes, né, esses grandes líderes, ao culto que esses grandes líderes tinham, porque ele meio que trouxe essa resposta, né, para esses graves problemas que a Rússia vinha sofrendo. E o próprio fato, né, se a gente for analisar, dessa queda que o país teve, né? Porque ela era o centro ali da União Soviética, era a grande potência junto com os Estados Unidos. E daqui a pouco a Rússia se tornou apenas mais um país lutando no sistema internacional para se manter estável. Então isso é também uma coisa, né, que de certa forma pode ser associada aí à imagem do Gorbachev devido a todas essas coisas que a gente comentou, né? Então deixa essa visão negativa da própria população, né? Nós estávamos no topo e agora estamos aqui lutando para tentar melhorar, e ele estava lá no centro da nossa queda. Então a gente compreende, né, que exista essa ambiguidade aí, né, na visão dele em relação aos russos, em relação ao Ocidente e tudo mais. Com certeza. Mas eu acho que o que não abalou ele é que, embora ele não fosse muito querido dentro da Rússia, pelo menos no Ocidente ele era muito querido. Inclusive, ele foi chamado para fazer propagandas da Pizza Hut, da Louis Vuitton. E, enfim, conseguiu fazer as fundações dele, se engajou também em questões ambientais aí, etc. Ganhou o prêmio Nobel. Ganhou o prêmio Nobel, né? Então não foi alguém que foi rechaçado por toda a comunidade internacional, né? Então ele na verdade foi acolhido por ela, só na sua terra natal, que não é pouco, claro, mas só na sua terra natal que ele não foi celebrado. Então, pelo menos essa carreira internacional aí relativamente bem sucedida ele teve, né? Então, assim, é uma figura de novo, né? Foi importante para a mudança que o mundo teve no final dos anos 80, é importante para entender a Rússia hoje, e a gente vai sempre ter essa conversa, né? Quem estuda a Rússia sabe que essa é uma conversa sem fim. Se ele fez o que ele deveria ter feito, se ele se excedeu, se ele fez muito pouco, se ele cedeu demais às pressões da velha guarda, do Ocidente, né? Eu acho, como você falou no começo, Cris, que sorte que a gente tem de estar 20, 30 anos depois para poder falar disso. A gente precisa talvez de mais 100 anos, mais 200 anos para saber de fato o que realmente aconteceu, qual que foi o melhor ou qual que teria sido o melhor tipo de caminho. A gente precisa de mais afastamento histórico aí para analisar isso bem e ver de fato se o impacto dele na União Soviética, na Rússia e no mundo foi positivo ou negativo. Né? Então é isso aí, pessoal. Eu acho que a gente já pode dar um tchau aqui. A gente vai deixar alguns links, tá? Em relação, por exemplo, a esses comerciais, a gente vai deixar aqui os links para vocês verem que o Gorbachev fez também, tá? Um e outro artigo legal também que fala aí do legado do Gorbachev, e a gente agradece pela audiência de vocês. Quem curtiu, por favor, dá um like aí embaixo, tá? Compartilha também o vídeo aí com quem você conhece e se inscreve no canal, segue as nossas redes sociais também, que lá você tem todas as atualizações sobre o que a gente está constantemente publicando aqui. E na semana que vem a gente está de vídeo novo. Então é isso aí. Fiquem bem, nos vemos semana que vem. Até a próxima. Tchau, tchau.